Bom dia, igreja. Bom dia para vocês que estão na internet. Esperamos que Deus abençoe a cada um aqui, como vocês também. Vamos inclinar nossas frontes. Pai, é bom cantar, é bom te louvar. Esses hinos nos toca, nos fala, nos anima, nos encoraja. Ó Deus, esses hinos, Senhor, te louvam. Que o Senhor possa pôr, como diz as Escrituras, este cântico novo na boca de cada um, para que possamos sempre estar te adorando em espírito, te louvando em espírito, enquanto se trabalha, enquanto vai caminhando nas tarefas do dia. Queira abençoar-nos mais uma vez, Pai, te rogamos. Fale aos nossos corações, nos ajude a assumir, Senhor, o posto do nosso dever de uma maneira mais responsável, consciente e disposta a responder pelas obrigações como cristão, como cristã e as demais obrigações naturais. Que o Senhor dê graça, dê força. Aquele que está cansado, cansada, que o Senhor os renove. A mãe no posto do seu dever, o pai, e assim cada um. Queira abençoar-nos, Pai. Tome essa escola dominical e fale conosco. Em nome de Jesus, amém. As crianças terão a escola dela, né? Delas. Ah, só os maiorzinhos? Então tá bem, eles poderão descer para a sua escola. E vamos abrir nossas Bíblias, já que estamos de pé, em Jonas capítulo 1. E estamos recordando que essa semana próxima teremos reunião em Tramandaí, reunião regional, e todos creio que serão bem-vindos ali pelo nosso pastor José Paulo. Eu creio que daqui está saindo uma excursão, é? Ou não? Algum trabalho aqui está saindo? Então, vamos dar nossa cooperação ali, aqueles que forem com seus carros, tudo. Vamos realmente com esse espírito de cooperar, de participar, de ajudar, empurrar para frente as coisas de Deus, para que seja realmente, Deus seja em tudo exaltado. Jonas capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E, descendo a Jope, achou que o navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Podeis assentar. Irmão Brana pregou esta mensagem chamada Um Homem Correndo da Presença do Senhor. A pessoa fugindo, de forma alguma
Jonas não queria assumir aquela responsabilidade. Mas, em um certo sentido, todos nós somos, como Jonas. Enquanto a pessoa puder empurrar, como dizemos, com a barriga, suas responsabilidades, seus deveres, enquanto a pessoa pode se escusar, e tudo isso nada mais é do que fugir. Essa é uma tendência natural, é uma tendência humana. Porque uma responsabilidade, quando se assume uma responsabilidade, muitas delas não são agradáveis. Elas nos esfolam, como diz o profeta, elas cobram de nós, são muito desgastantes, muitas delas, mas é sempre bom que se tenha em mente que você assumiu uma responsabilidade e é você que tem que cumprir com esta responsabilidade. E temos que fazer de tudo para responder. E quando nós falhamos em responder, nós falhamos com Deus. Nós falhamos com Deus. Se um pai falha em responder a sua responsabilidade com a sua família, ele não pode pensar que ele está falhando só com a sua família, você está falhando com Deus. Também você está falhando com Deus, mãe, a esposa. E nós, como cristãos, que tomamos uma responsabilidade para servir a Deus de todo o nosso coração, confirmamos essa decisão ao sermos batizados. Fomos enterrar, a nossa vida pregressa foi enterrada e levantamos das águas para viver não uma vida velha, mas uma vida nova. Como diz a Bíblia, Romanos 6, uma novidade de vida. E quando se falha nisso, de assumir a posição de um cristão, de uma cristã, você está errando contra você está errando contra o corpo de Cristo, a igreja, você está errando contra o próprio Deus. Por isso Jesus diz, quem põe a mão no arado não deva olhar para trás. Não deva olhar para trás. Agora, é a tendência natural, a tendência humana, escusar, fugir, não assumir e assim por diante. Por causa, não quer pagar um preço, né? A responsabilidade é justamente a pessoa assumir um compromisso. É o preço que você paga para assumir um compromisso e assim concretizar o quê? Uma meta, um sonho, um objetivo. Alguém disse, habilidade é a arte de responder, isto é, de produzir resultados positivos sem ficar apenas na palavra e promessas. Uma pessoa responsável possui um compromisso consigo e com os outros e o honra de forma persistente e diária. Isso significa assumir 100%, sem desculpas e arrependimento. Então, aí vemos uma boa definição sobre o que é
responsabilidade, não é? Agora, quando assumimos responsabilidade, como diz o profeta, isto nos esfola, machuca muitas vezes, né? E o profeta, no parágrafo 44 da mensagem, um homem correndo da presença de Deus, ele diz: agora, primeiro queremos pensar nisto. Jonas era a razão principal que acredito dele fazer esta grande coisa aqui foi porque Jonas era um judeu e pediu-se que ele fosse a uma cidade gentia para clamar contra ela, achando que ele não seria recebido, porque os gentios acharam: o que este judeu tem a ver conosco? Mas veja você outra coisa. Isto nos dá uma grande coisa aqui para vermos que Deus não é somente um Deus dos judeus, mas Ele é Deus também do gentio, Ele é Deus de todos os povos. Ele simplesmente escolheu os judeus foram chamados de povo escolhido de Deus, foram escolhidos por uma causa específica, e essa causa foi dar-lhes a lei e não conseguir aguardá-la. E ele simplesmente mostrou através deste povo que não se podia guardar a lei e que ele era um Deus de retidão. E a lei exigia retidão, mas não havia graça na lei para o homem superar. Nenhuma pena era paga pela lei, mas precisou da graça para pagar aquela pena ou o lugar sob o qual a lei nos colocou. E Jonas foi chamado como este, um dos profetas menores da Bíblia, para ir até esta cidade. E aqui encontramos o exemplo de todos nós. É um exemplo de todos nós. Não para todos nós, né? É que todos nós já queremos sempre escusar. Então, veja vocês que Jonas, se este era o pretexto dele em dizer: ora, eu sou um judeu, Deus não... E a mensagem é pesada para esses gentios. Esses assírios são homens maus, eles não vão me receber. Então, nós vemos que Jonas, como você se coloca no lugar de Jonas, sempre estamos procurando se justificar, fugir da raia, como dizemos, apontando isso, apontando aquilo. Isso não vai dar certo, isso não pode, eu tenho isso aqui, tenho aquilo ali. Isso faz parte do ser humano. E Jonas, sendo um profeta, você, eu, sendo cristãos, há muitas coisas que Deus tem colocado diante de nós, como Ele colocou diante de Jonas abertamente. Você vai a Nínive, faça isso e aquilo. E Jonas, ele procurou se esquivar. E também você procura se esquivar. Eu não entendi bem, eu não ouvi bem, eu não compreendo, eu não vejo assim, não é a hora, não é o dia, não é o ponto. E assim, sempre estamos procurando ser um garrincha, driblar as coisas, mas a verdade é não assumir responsabilidade. E o que Deus quer é um povo zeloso, especial de boas obras, quer dizer, um povo que assume responsabilidade. Perante Ele, aquilo que Ele te dá, aquilo que Ele te passa, você deva receber aquilo sem questionar. Sem questionar. Entende? Cada um de nós sempre estamos correndo de algo. Corremos dos problemas, corremos das responsabilidades. Nós
todos temos a tendência de fazer isso. Nós temos mais tendência de correr do que ficarmos para encarar. Veja, nós nos encontramos fugindo. Às vezes encontramos que temos a tendência de correr do trabalho. Começa por aí. Correr do trabalho. Não queremos trabalhar. Tem gente que acha que pode ganhar o pão sem trabalhar. Mas acho que foi Salomão que disse que poderíamos encontrar aqui a resposta ao observar uma formiga. Você sabe, uma pequena formiga diz que se essa formiga não trabalha e fica deitada, essa formiga também não come nesse inverno. De modo que todos têm que trabalhar. É um dever. Vamos aqui. Então, começa pelas coisas naturais. E se a pessoa foge do natural, é como disse Jesus, que quem não é fiel no mínimo, também não é fiel no máximo. Se nas coisas naturais não formos fiéis, corretos, como diz a Escritura, quem vos confiará as espirituais? Por isso, Judas diz que o homem inconstante, ou Tiago, ele é inconstante em todos os caminhos. É como as águas do mar. Pode ver, ela não tem uma firmeza. Ela balança, vai daqui, cria ondas e tudo. Agora é uma jeita, depois é outra, forma, entende? Assim é o homem inconstante, diz ele, em todos os seus caminhos. Se não assume as responsabilidades naturais da vida, é um sinal de que também não tem força suficiente para assumir os compromissos espirituais. Isso é 2 mais 2, né? É 2 mais 2. Temos tantas coisas que temos de fazer, tanta responsabilidade que temos de encarar, todos têm de encarar uma certa responsabilidade. Por exemplo, quando você chega a escolher sua esposa e se casar, ou escolher o seu marido, você tem que assumir uma responsabilidade. E então você deve se lembrar. Talvez você construiu uma casa, é uma casa bonita, boa. E então lembre-se, como mulher casada, você tem que pensar na responsabilidade de criar filhos. E você tem que pensar que aquelas paredes lisas, bonitas, vão ter marcas de mãozinhas sujas por todos os lados. Então você tem a responsabilidade de dar instrução aos seus filhos. Você tem a responsabilidade de dar, de vestir, de alimentar. Tudo é responsabilidade. E é tão fácil, quando as responsabilidades nos encaram, de safar-nos delas, quer dizer, correr delas. E verificamos que casamento é uma responsabilidade de todos os modos. Então, moça, jovem, moço, quer casar? É bom? Mas há uma responsabilidade, filha. Há uma responsabilidade que você assume, e é uma responsabilidade que assume diante de Deus. Por isso, casamento não é, como diz um velho ditado, casaca, quando se enjoa, pega e de pendura na estaca. Não. Você assumiu. A pessoa, depois de casado, viu que a pessoa é errada, bem, a graça de Deus também vale para isso, te ajuda.
Suporte, leve. E procure levar a vida, como cantaram há pouco aqui, leve a vida cantando, né? Leve a vida cantando. Faça cantando, não chorando. Assumir a responsabilidade. Por que dá tão errado as coisas? É uma falta de senso que esta responsabilidade você assumiu perante Deus. Foi diante de Deus. O casamento é algo dado por Deus. Agora, querer casar, muitos querem casar, mas não querem assumir a responsabilidade. Que tal, menina? Casar com um homem que não quer trabalhar, não para emprego, não põe as coisas em casa. Por que você não procura ver isto antes? A firmeza espiritual dele. Não é porque um jovem chega hoje aqui na igreja, amanhã já está comprometido. Não. Não deve ser assim. Primeiro você tem que olhar se ele realmente vai firmar a fé dele, o cristianismo dele. Não você aventurar e depois ter alguém que lhe tira da casa de Deus. Então, eu não creio nessa coisa, amor à primeira vista, não. Não. O genuíno amor, como dissemos ontem, ele vem com o passar do tempo, a convivência. Ali vem o respeito e tudo mais. É uma construção e tem que pôr os elementos para que aquilo possa progredir. O respeito, a compreensão, a sinceridade, são todos ingredientes materiais dessa construção do lar. Então, para tudo tem seus materiais. Para a vida espiritual e assim também. É uma responsabilidade que você assume. Muitas vezes encontramos, é difícil dizer isso, mas é a verdade, que ministros safam-se da responsabilidade, quer dizer, foge, vamos usar essa palavra melhor, de tomarem uma posição pela verdadeira palavra de Deus, quando são confrontados com ela. Quer dizer, pastores fogem dessa palavra, foge dessa responsabilidade, quando a verdade da palavra de Deus é trazida face a face conosco. Os seres humanos, nós temos a tendência de fugir até o último recurso. Então, vamos parar aqui. Então, diante as responsabilidades não é só para os membros, não é só para o homem comum. Nós vemos aqui uma responsabilidade do ministro. E se há um homem que tem um peso nos ombros, maior do que um presidente da República, é um ministro. O presidente da República ele tem 4 anos para dirigir o país, é um gerente de um país. Junto com seus ministros, vão dirigir o país. E ele sempre olha pelo lado natural, progresso, ao desenvolvimento, e ele tem suas responsabilidades. Entende? Hoje temos a responsabilidade fiscal, o prefeito tem suas responsabilidades, prestar contas, o governo tem que prestar contas. E vocês vejam que a responsabilidade ministerial vai muito mais além, porque não tratamos com carne e sangue, mas com o destino eterno das pessoas. Por isso, o ministro, ele tem que dar ao povo aquilo que é de Deus, aquilo que é a verdade, goste ou não goste. Você assumiu uma responsabilidade
perante Deus para com as almas, o destino das pessoas. Então ele não pode falar o que lhe vem à cabeça, não pode ficar ensinando, entende, os seus próprios pensamentos, suas próprias formas. Ele tem que estar seguro e dirigido pelo Espírito de Deus de que aquilo realmente é o que ele tem que passar para a sua igreja. E se ele falha nisto, ele tem que responder. Mas contudo, ele não se perde sozinho. Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos irão para o abismo. Você diz, o problema é do pastor, mas isso não vai te livrar do abismo. Por isso, se há uma responsabilidade aí, e o pastor tem que assumir a palavra, às vezes tem que chegar, encarar e dizer, irmão, irmã, você está errado. Eu gosto de ver o irmão Brando dizendo, irmãos, vocês me alimentam a minha família, veste minha família, mas eu tenho que vos dizer isso, você está errado. Quem é que gosta de fazer isso? Quem é que gosta de surrar o seu pequeno? Mas você casou, tem filhos, assumiu a responsabilidade, é teu dever. Não é a rua que cria, é teu dever, mãe, acompanhar, é o teu dever ir na escola, ver o progresso escolar do menino, da menina, são deveres. Agora, se a pessoa não cuida dos seus deveres, de suas responsabilidades, é certo que isso nunca vai dar certo. Agora, é melhor ir de rio abaixo, pela correnteza, porque a responsabilidade é como subir o rio. Você tem que estar remando diariamente, lutando diariamente. Irmão Brando, ele conta, aqui, acabei de falar com o meu sobrinho lá, ele é católico, e batizei aquele rapaz no nome de Jesus Cristo, aqui há alguns anos, e ele começou a se relacionar com certa mocinha e se tornou católico. Depois de crente foi para o catolicismo, né? Que levou. Por isso, a coisa isso já diz, né? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não vos prendais a um jugo desigual. E segurei a mão de sua mãe ao falecer lá. Ela me disse as últimas palavras, cuide do Melvin, sobrinho do irmão Brana. E ele tem tido sonhos, ele não consegue. Todo dia, na semana passada, ele tem tido sonhos. Disse, eu estava na sua igreja, tio Bill, e o senhor estava lá de pé pregando. Eu me apressava para começar a fazer uma confissão, e eu acordava. Ele disse, eu me enganei. Eu disse, Melvin, você não precisa de interpretação para isso. O seu lugar é lá onde lhe diz respeito. Isso mesmo, está vendo? Mas encarar responsabilidades, às vezes nos esfola a própria pele fazer isso. Como pai, encarar a responsabilidade de bater no seu filho, essas criancinhas, não se deseja fazer isso, mas como pai ou mãe, você tem que encarar a responsabilidade de criar essa criança. Porque a Bíblia disse, poupa a vara e prejudicas o teu filho. E isso ainda é válido ao ver de todo psicólogo que há no mundo. Isso ainda permanece a verdade de Deus. Se isso fosse praticado mais frequentemente, não teríamos tanta delinquência juvenil e coisas assim, a podridão que temos no mundo hoje. Mas a antiga regra áurea do lar foi violada. Faz muito tempo e deixa que as crianças façam o que querem. Não procurando assunto para estender a reunião, mas isso aqui já te fez lembrar a interferência do Estado na criação de filhos. Quantas crianças estão aí sendo criadas nos currais do Estado,
nos seus creches, sem ter o calor da família. Porque uma professora disse isso, porque a vizinha queixou daquilo, e não pode bater, a lei da Xuxa, se não me engano, a lei da palmada, e essas coisas, tudo que o PT tem posto por aí. E a Bíblia diz, quem poupa a vara, poupa o bem. É a Bíblia. Agora, espancar, não. Mas corrigir é dever. É dever. Mas o grande problema em nosso país é que cada dia o Estado se agiganta e quer ser o babá de todos e cuidar de todos, sendo que não cuida nem mesmo de suas responsabilidades para com o povo. Por isso vemos esse mar de corrupção. Tá, não vou, política já passou, eu não sou político, né? Mas é isto que todos veem. Então, nós vemos, irmãos, e o povo aprendeu a tudo queixar, governo, então, o que dá? Lugar para ele crescer, tomar conta, até dizer o que você tem que fazer, corrigir, o que tipo de mamadeira tem que dar para o teu filho. Por isso que a delinquência tem crescido, a coisa tem ido a esses extremos. Mas mesmo que eu disse, ministro chega face a face com a verdade, e então se afastam dela. Veja, parece que tem alguma coisa que eles não querem encarar. Muitas vezes teve pessoas que me procuraram, disseram, sei que está certo, irmão Brana, que você está certo, mas se eu fizer isso, me expulsariam da igreja. E o que tem isso? Se não fizer, você vai ser expulso lá de cima. De modo que você tem que ser expulso em algum lugar. Veja. De modo que é melhor você encarar isso, em vez de correr disso e dizer, bem, eu vou aqui, não volto. Volte, claro, ouça mais um pouco sobre ela. Então, irmãos, não adianta fugir das responsabilidades. Você assumiu um compromisso com Deus, irmã, de se vestir como cristã, de viver como cristã. Homem, você assumiu um compromisso com Deus. Agora, não seja você um Jonas, fugir da responsabilidade. Deva-se encarar, ou então há uma consequência, como um ministro. Se não encara a verdade hoje, a palavra, e levar a ela tal como ela é, não vai ser expulso de lá, não vai entrar. Agora escolha o que você quer. Ser expulso de lá ou entrar ali. Para isso, as decisões são feitas aqui. Levar uma vida superficial de uma cristã, não vai te pular no arrebatamento. Não vai te pôr no arrebatamento. E eu não me engano, irmãos, que a todos que estão aqui, tomam a ceia, que eu sou pastor, me tem como seu pastor, que estarão ali. O meu desejo é que estivesse, mas nem todos estarão. Agora, a culpa, que ela fique do seu lado, não do meu lado. Por isso Paulo diz, quanto a mim, estou livre do vosso sangue, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Quer dizer, lavei as mãos. E diz o profeta, quando o pastor, ele vem e ele diz a verdade, te mostra o que é certo, e você não quer, ele não tem culpa. E eu não quero nem um dedo naquele dia dizendo, o senhor é culpado disso ou daquilo.
Quando assumimos o chamado de Deus, assumimos a responsabilidade para com vocês, de vos dizer a verdade, não a minha, mas a verdade da Bíblia, a verdade das Escrituras. Agora, é você que tem que assumir, aceitar o conselho, pôr em prática. Mas dói, há coisas que dói na vaidade. Às vezes corta, vai cortar amigos, amigas. Mas Jesus disse, se teu braço te escandaliza, não te deixa ser um cristão, uma cristã genuína, corta, é melhor entrar aleijado do que ir para o inferno com tudo. Acabe com essa internet. Se não pode controlar, acabe com ela. Para que tê-la? Para que ter esse celular? Para lhe dar acesso às coisas erradas? Se não sabe como manejar as coisas, cuidar de você mesmo, então não se exponha. Não adianta se expor e dizer, Deus, me guarda. Não, você deve fugir. Resistir ao diabo é fugir, virar as costas. Virar as costas, como aquela moça que veio do mundo, era uma grande bailarina, e um dia vindo da costureira, de longe ouviu lá no velho clube, aquelas músicas antigas, e ela lembrava quando ela dançava e ganhava todas as competições, quando ela dançava com certo fulano. Qual o nome dela? Eu esqueci. Merle. É. E ela parou na estrada e começou aquela melancolia, né, pelas coisas antigas. Começa por aí. Por isso, quando a gente sai de uma coisa, queime a ponte, acabe aquilo. Queime, jogue fora. Entende? Se aquilo te é perigo, você queime. Porque você não vai poder ser fiel a Deus flertando com o mundo. Como uma mulher flertando com outro homem. Flertando com outra mulher. Mas ela, lembrou, começou a abrir a mente dela. Daqui um pouquinho, aí eu vou passar por ali, só para, quem sabe, eu vou testificar de Jesus para algum colega, vou passar só pela porta. Irmão Branco disse, quando ela parou ali para ouvir isso, foi ali que ela caiu, não foi quando ela estava nos braços do rapaz dançando, e um espírito tipo morcego lhe tomou. Por que dar lugar? Vira as costas. Há um velho ditado que aquilo que o olho não viu, o coração não deseja. E os dois piores sentidos que temos no corpo é a visão e a audição. É por onde mais entra já no cérebro, já na mente, já no campo de batalha, aonde o diabo batalha usando os sentidos. Agora, se você não disciplina os seus sentidos para que Deus possa usá-los, o diabo vai usar. E quando vemos algo ser apresentado, acho que em vez de apenas fugir, já passamos, né? Se eu fosse um jovem, outra coisa, concordar com a verdade não quer dizer que aceitou a verdade. Não quer dizer que aceitou a verdade. Na verdade, é um bom passo. Mas há uma grande distância entre concordar e aceitar. Por exemplo, a mensagem, o sinal, irmão Brana, você diz, irmão Brana,
Eu creio na mensagem, eu creio que é o sinal, que é o Espírito Santo que me põe ali. Ele diz, sem o Espírito Santo na sua vida, você não está me dizendo nada com isto. Quer dizer, dizendo, eu creio, eu concordo. Eu creio na mensagem. Sem o Espírito Santo, você não está me dizendo nada com isto. Então, aí está uma responsabilidade. O assunto não é concordar. É certo que primeiro concorda, mas o segundo passo é aceita, dizer, eu vou vestir essa veste. Ela é para mim, é minha. Porque a responsabilidade foi colocada sobre nós. Na mensagem ainda o sinal, o profeta disse, durante 2 dias eu não dei nem sequer um disparo, ele estava caçando esquilo. Porque Deus me estava instruindo sobre isto. O sinal que é o Espírito Santo em você. E ele me disse, vá, e Deus disse para ele, vá e ponha isso sobre o povo. Quer dizer, vá e pregue e mostre. E eu não reconhecerei, Deus dizendo para ele, nenhuma outra coisa a não ser o sinal. Se lá no Egito não tivesse o sangue, alguém podia dizer, vou passar um sangue de galinha, de galo, de porco, de qualquer coisa ali. Você não ia enganar o anjo de Deus. Ah, Deus sabe que eu sou um judeu, Deus sabe que eu sou sincero, eu sou sobrinho de Moisés, a casa está pintada, bonita, gastei tanto, não vou sujar a minha casa. O anjo não ia te respeitar. Mesmo na casa de Arão, irmão de Moisés, se ele não expôsse o sinal, seu filho morreria. E Deus disse, eu não reconhecerei outra coisa a não ser o sinal. Essa deve ser a preocupação de cada um. Essa é a nossa responsabilidade, porque isso foi colocado sobre nós. Você sabe, você conhece, você ouviu, você sabe os passos que tem que dar. Agora, não adianta fugir daqui, fugir dali e não encarar. E ele diz que a obediência completa à palavra é que te dá o direito. Quer dizer, ele não te dá o sinal, mas te dá o direito de obter o sinal. Quer dizer, te põe em condições. A obediência é o quê? Completa, não parcial. Não parcial, mas a obediência completa. Se eu fosse jovem procurando uma esposa para me casar, e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher, ora, moralmente ela fosse uma rainha e amável, e uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo que eu pudesse pensar para tomá-la, uma boa esposa para mim. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, se ela fosse perfeitamente certa, ela não seria minha até eu aceitá-la e a responsabilidade dela ser minha esposa. Quer dizer, nada pode ser seu, o sinal não é sinal, enquanto a pessoa não aceita isso na vida, não tem isso na vida. É a mesma coisa que a mensagem, você pode dizer, ela é certa, ou isto, ou aquilo mais, e diga, concordo com ela, creio que ela é a verdade, mas você tem que aceitá-la, e ela tem que se tornar parte de você, e você parte dela. Então, ela é sua. Então, ela é sua.
Então essa moça tão distinta, querida, o que seja, aí ela é sua, você tem que aceitar, você tem que assumir essa responsabilidade. E ela também. E assim assim que você, quando você se casa com esta certa mulher que você escolheu, então vocês são um. E é assim que você é com Cristo, quando você o vê manifestado e tornar-se real, então você é parte dele e ele é parte de você. E juntos são parte da mensagem. Então a coisa não é dizer, eu creio, é certo, é verdade. O assunto é, eu aceito, eu vou se tornar um. Quando o moço e a moça se unem, ambos se tornam um. E você tem que se tornar um com Deus, um com a verdade, um com Cristo. Isso é o que é a mensagem. Oh, quantos navios denominacionais temos que vão para Tarsis, para o Jonas destes dias. Mas eu perguntarei, irmão Brana, será que é só o Jonas lá, das denominações? Será que não estamos também cheios de Jonas por aqui? Será que eu não sou um Jonas? Você não é uma Jonas? Sempre se escapando, sempre justificando. Por que que o cristianismo, irmãos, está no pé em que está, diante do mundo, criticado? Se tornou o cristianismo que disse Jesus. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Agora, se o sal se tornar insípido, o que é que vai salgar? Para nada mais presta, não é adubo, nem cabrito come, a não ser jogar no lixo. E o cristianismo tem se tornado um verdadeiro sal insípido. Por isso que ele é visto pelas nações pagãs não como uma coisa positiva, mas pelo mau exemplo. E a Escritura diz, por causa desse mau exemplo, o nome de Deus é blasfemado. Por que que o cristianismo está nessa condição? Sabe por quê? Porque não assumiram uma responsabilidade sincera perante Deus. Como diz o profeta, a igreja tem 3 deveres para com Deus. 3 deveres. Vamos ver se são esses. Primeiro, orar. É isso, irmão Darcy? Me ajuda. Você lembra dos 3? Depois, ela deve se guardar na palavra. Se viver as Escrituras. E a terceira, se guardar do mundo. Não se misturar com o mundo. Esse é o dever de cada cristão. Agora, se foge desses deveres, e a igreja sou eu, é você, nós falhamos. E aí está a consequência, um cristianismo falido. Fala-se em Deus, mas não se assume compromisso com Deus. Olha o mundo religioso. E vocês acham que nós somos melhores? Pois dentro da mensagem há pessoas que fazem coisa pior do que em qualquer sistema religioso. E acontece coisas que dentro de um sistema religioso não acontece. Mas Jesus disse que é inevitável que não venha escândalo. E ai desse promotor de escândalo.
Quando você assumiu um compromisso com Deus, recebeu o seu nome, é igual ao casamento. Você recebeu o nome de Cristo, honre esse nome. Honre este nome. A moça recebeu o nome do marido, honre esse nome. Você não tem que abrir sua mente, olhar para outro homem, flertar com outro homem. É um amigo, achei mais um amigo. Oh, amigo. Inimigo é que não acontece as coisas. O que você, uma mulher casada, tem a ver com essas páginas sociais por aí? Um homem casado, como cristão também, não nem digo que seja casado, solteiro mesmo. O que você quer? Ser popular, menina? Ser popular, rapaz? Você sabe quem é que está atrás, lá do outro lado? Cadê a prudência? O cuidado? Você não deva abrir, entende, o seu relacionamento, a não ser as pessoas do seu ciclo confiável. Aí vale, mas fora disso, é perigo. Mas às vezes quer ser popular, eu tenho, olha, 1000 amigos, 1000, sei lá como se fala. Como é que fala isso aí? Meu ciclo de amizade no Face é 1000, 2000, 3000, 5000. Ora, gente. E você perde um tempão para viver blá, blá, blá. Porque hoje é o que acontece. Assimilando espíritos errados. Duvido se você tiver um porte cristã ali, dizer o que... A coisa, se você não perde esses... Se é 1000, você vai perder 1500, porque uns 500 que olha por fora já nem vai querer você como na lista dele. Quantos navios denominacionais temos que vão para Tarsis? Ei, Jonas, fugindo, né? Para que o Jonas destes dias, 900 deles, algo assim, quer dizer, denominações, né? Navios que tomam a rota fácil, não querem encarar. Jonas não queria encarar o negócio de ir até os gentios. Ele não queria levar aquela mensagem cruel para lá. Dentro de 40 dias vocês perecerão, se não se arrependerem. Ele detestava fazer isto e pensou, aqueles gentios, é difícil saber o que farão comigo. Mas ele teve que encarar isso, está vendo? Mas ele tomou o navio fácil e foi para Tarsis. Foi para o casco do navio e adormeceu. Tomou a rota fácil. Uma vez, eu recordo, há muitíssimos anos, eu preguei sobre o dormente, o dorminhoco, né, Jonas? Quem é que lembra disso? Eu não sei se tem uns 20 anos atrás. Olha bem, e Jonas vendo a coisa acontecer com o navio, e a turma jogando fora as coisas para aliviar o peso do navio, e água entrando, e Jonas bem consciente que ele era o problema, era a chave de todo aquele problema, porque ele estava fugindo. E ele era um homem tão calmo, controlado, olha, um homem tão dono de si, que ele dormia mesmo, roncava forte, sabe? Dormia um sono solto. A ponto que alguém chegou ali, sacudiu, lhe chamou, seu dorminhoco, levanta, clama ao teu Deus. Daí Jonas disse, olha, vocês querem se livrar desse problema? É livrando de mim. Irmãos, pessoa não assume a responsabilidade.
e sabe que é o problema no seio da família, as coisas dão errado, o problema está errado, mas quando para encarar o problema, não, a culpa é dele, não, a culpa é lá. Sempre estão soprando a peninha, para que não caia sobre si. Mas no fundo do coração, você sabe. E se você não souber, Deus te mostra, Deus te fala, Ele te fala em sonho, Ele te avisa. E nada acontece sem antes Deus avisar. Ele te dá sonhos, Ele fala, Ele vê as horas sobre você, lhe mostra, quer que você haja de uma maneira coerente com a sua consciência, mas o que é a natureza humana? Sempre está driblando, correndo, fugindo, sendo um Jonas. Acã sabia qual era o problema dele com Israel, a razão. E ele estava tomando seu chimarrão, sentadinho ali, vamos dizer, que fosse um gaúcho, né? Sentadinho sobre a sua tenda, sobre o tapete de sua tenda, e debaixo do tapete ali estavam os objetos amaldiçoados. Será que Deus não sabe? Se você sabe, será que Deus não sabe? O que é que você pode esconder dele, menina? E quer forçar para muitas coisas dar certo. Por que é que muitos negócios errados, coisas erradas? Por que é que não anda pela via correta? Por que é que não põe Deus em primeiro lugar? Acorda, seu Jonas. É um caminho fácil, é um caminho popular com as pessoas, é fácil tomar o caminho onde todos podem dar uns tapinhas nas suas costas e dizer que você é um bom companheiro. Este é fulano de tal e beltrano, e o mundo olha para você, é fácil de andar pelo caminho popular. Não quer ser criticado, criticada. Mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí que está a parte difícil, é aí que vem a dificuldade, é aí mesmo. Como temos muitas vezes cantado aquele antigo hino, quão fácil é navegar o mar quando se faz calmo, confiar na força do grande braço de Jeová. Mas, deixa as ondas começarem a se escapelar, deixa o vento soprar e fazer as ondas baterem. Então, o que se faz? É aí que precisava confiar. Não é quando a coisa está calma, tranquila, tudo vai bem. Mas confiar em Deus é como me contaram uma certa vez que uma senhora disse, lá nos dias do cavalo e da charrete, disse que o cavalo fugiu com ela, voltando da igreja, e perguntaram a ela, o que você fez? Disse, eu confiei no Senhor até que as rédeas rebentaram. Enquanto a coisa tinha rédea, ela confiava, né? Bem, e essa é a hora de confiar no Senhor, depois das rédeas rebentarem. Confia-se nas rédeas até rebentarem, sim. Enquanto as coisas estão dando certo, confia. Mas deveria confiar depois que rebenta. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir, navios indo para Tarsis. Pois é fácil. As não responsabilidades simplesmente vai deslizando, tudo corre a seu favor, todos gostam de você, todos vocês ninguém discorda de você, você não discorda de ninguém. Agora, isso é como pano de lavar louça, isso mesmo, sim, sem firmeza, sem consistência. Ora, qualquer um, não me importa quem você seja, ou qual seja a sua posição, quantos e certos assuntos, na realidade, gente que pensa decentemente o considerará mais se você se firmar na sua convicção,
do que é certo, isto mesmo, não importa. Então não seja aí um pano de prato, né? Pano de cozinha, serve para tudo. Se acomoda tudo a todos. Não, você não discorda de ninguém. Por quê? Ninguém discorda de você e você não discorda de ninguém. Agora, o cristianismo, minha filha, irmão, irmã, é um separador. O cristianismo não é um misturador. Saí do meio deles, diz a Escritura, eu vos receberei como filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ande decentemente, viva decentemente, faça seus negócios decentemente, honre teus compromissos, faça as coisas corretamente. É assim que verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir, navios indo para Tarsis. Está bem. Tome uma mulher, ela pode nem ser muito atraente, seja o que ela for, mas deixe essa mulher firmar-se nos princípios da feminidade, deixe-a colocar-se como uma dama. E se um homem tem um bocadinho de homem nele, ele a apoiará. Absolutamente. Nós apreciamos uma coisa que alguém tenha que creia ser a verdade, seja de posição quanto aquilo que acha ser certo. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: nós devemos, irmãos, na verdade, ter convicção e se firmar em nossas convicções. Você crê que esta palavra é a verdade? Então firme-a por ela, defenda ela, viva ela. Não importa se isso vai trazer problema em casa, incompreensão de filhos, dos pais, de marido, da mulher, ou você vai perder seus amigos, seus parentes, lhe vão criticar. Não. Se firme na sua convicção. Foi isso que Elias fez nos dias de Israel. Israel estava querendo servir a Deus e servir a Baal. Elias chegou, o velhinho duro. Mas aquele velhinho, ele tinha assumido um compromisso de ser leal com Deus. Por isso ele podia dizer: Senhor, só eu fiquei, eu até onde eu sei, estão tudo comprometido, mas eu estou aqui na batalha. E o velhinho saiu ali na frente e disse para Israel: até quando vocês vão cochear? Entre dois deuses. Se Baal é Deus, vá atrás de Baal. O mundo é melhor, vá atrás do mundo. Mas não é? Sabe que a coisa é errada? Então, mas se Deus é Deus, esqueça de Baal. Deus, ele gosta de decisões. Por isso ele diz: oxalá fora frio ou quente. A pior coisa diante de Deus é um crente morno. Uma crente morna. Uma pessoa que está aí: tá bom o mundo, tá bom aqui. Entende? A rede é lançada no mar. Traz peixe, mas também traz tartaruga, traz caranguejo, traz de tudo. Traz jacaré, vamos dizer. E o caranguejo diz: para mim está bom na água, eu tenho pulmão para viver na água. Está bom no seco também, se eu estou no seco está bom. A tartaruga, entende? Se eu estou na igreja está bem, se eu estou lá no mundo está bem. Por mim, tudo está bem, não vê mal nenhum. Há pessoas que têm essa natureza. Qualquer lugar está bom. Não, irmãos. Você tem que viver por uma convicção. Você sabe que a mensagem, que essa palavra é a palavra. Viva uma vida santa. Viva uma vida consagrada. Vire as costas para o mundo.
para essas músicas mundanas, erradas, para essas modas. Agora o que uma cristã tem a ver com essas maquiagens? O que uma cristã tem que ver com aquilo que Jezabel gosta? O espírito de Jezabel. O que é que você não tem, como disse Jesus, que o mundo não tinha parte nele, nem ele tinha parte no mundo. O que uma cristã, volta a perguntar, o que é que você tem a ver com maquiagem? O que é que você tem a ver? Ficar esticando sua sobrancelha igual olhos de gato? Pintando o seu cabelo fora do normal, uma morena loiraça? Passar batom? Então pode ser esmalte, tudo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quer usar máscara do mundo? Porque o mundo é isso. Quando vai na pia, aquela mulher ali suja a pia. Suja. Desce borra-se lá desses creme e cores ali e vai. É isso que você acha bonito? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não é por você. Deus é um separador. O que tem uma irmã de pôr um salto alto e sair por ali se rebolando? Porque é a forma sensual de caminhar. O que você quer com isto, minha irmã? Esse vestido apertado, mostrando sinais das suas roupas íntimas? Isso é um mundo. É um mundo. Você acha que Baal é Deus? Então siga Baal. Vai atrás de Baal, não fica sofrido por causa de Baal, não. Agora, se você tem convicção de que Deus é Deus, que Ele é o separador, se ponha ao lado dele. Como são sem personalidade, e assim que muitos cristãos são hoje. São tão brandos e tudo mais, são soft, né? Macios. A ponto de pensar que tudo que tem que fazer é unir-se a uma igreja, ou ir a um lugar, colocar seu nome no livro, ou fazer uma coisinha, pular para cá e para lá, gritar ou algo assim, chamar isso de cristianismo. Cristianismo é uma vida diária, áspera, não é macio não, é áspera, vivendo para Deus, neste mundo presente. É um constante queimar de fogo e amor de Deus no coração, que incendeia você e o coloca lá com as pessoas e a conseguir que se converta a Cristo. Responsabilidades. Mas é fácil seguir o que o mundo segue. É fácil de descer a correnteza. Vá lá e coloque-se no rio o seu barco. Pegue seus remos, comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo e é difícil de seguir. Mas você solte os remos uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente, descendo. Mas veja para onde você está seguindo. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. Quer dizer, quando a sua vida de cristão, a coisa está muito fácil, está uma beleza, está soft, né? É porque você não está subindo o rio. Na verdade, você está descendo, está agradando a todos.
Você está seguindo em direção à cachoeira e não demorará muito para você cair naquela cachoeira. Só flutuando com o mundo, fácil, do jeito que ele segue. Você não vai querer isso, não, Senhor. Mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Nós aceitamos uma responsabilidade quando tomamos o nome de Cristo. É a responsabilidade que Deus nos deu neste dia de trazer esta mensagem. Olha como o irmão Branham se sentia. E à medida que envelheço e sei que meus dias estão se tornando curtos, eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Vocês observam a foto do irmão Branham? Ele morreu com quantos anos? 75, foi? Porque aquela aparência na fotografia dele, careca, daquele jeito feio, enrugado, olha, 70, menos 75 é um presente. Não, a fotografia me diz que deve ser de 75 para lá. Será que era uma aparência só? Ele morreu com 56. 56 anos. Agora, irmãos, uma responsabilidade cozinha a pessoa. Cozinha. Embranquece cedo os cabelos. Embranquece. Envelhece. Mas hoje não quer envelhecer. Onde já se viu? Onde já se viu? Mas a genuína responsabilidade envelhece, ela arca o homem, ela arca a mulher, ela é o peso. Mas lembre-se, nós fomos colocados neste mundo por Deus para assumir a responsabilidade, não adianta fugir dela. Seja o pagão, seja quem quer que seja, um dia você terá que chegar e prestar contas. E prestar contas no que é que você usou a sua vida, para quê? Onde você aplicou? E a responsabilidade, e à medida que envelheço, sei que meus dias estão se tornando curtos. Eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Prosseguindo firmes, devemos fazer isso, devemos nos aplicar a isso em todo lugar que vamos e contar a mensagem e contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus e que Ele logo vem. Não é que Ele veio, que Ele vem. Não tem uma esperança que reste no mundo a não ser a vinda do Senhor. Antes de terminar, eu quero trazer isso aqui. Então, irmãos, vocês vejam, é necessário assumir a responsabilidade. O profeta, ele diz assim, que tal vocês luteranos? Quantos luteranos tinham medo de as pessoas, as pessoas tinham medo de encarar a verdade de Lutero, quando ele apareceu com justificação? Veja o que isso lhes custou, talvez a própria vida, para sair e confessar a Jesus Cristo e tornar-se um luterano. Veja vocês, metodistas. Como costumava ver, vocês eram todos chamados de santos roladores. Suponho que saibam disso. E entrava no espírito e se agitava para lá e para cá e dizia
que eles estavam com agitação. Isso não eram os pentecostais, eram os metodistas, quer dizer, o povo de Wesley, da mensagem de Wesley. Muito tempo atrás, e eles se agitavam e tremiam e caíam sob o poder de Deus, e jogava água no rosto deles, e os abanava com leques, achavam que desmaiavam. E agora vocês eram considerados um bando de santos roladores, mas vocês tinham suas mães e pais, tinham que aceitá-la, encarar a verdade e os fatos, ou rejeitava-na. E vocês, pentecostais, que receberam a restauração dos dons, quando o batismo do Espírito Santo apareceu, com falar em línguas e os dons do Espírito voltando na igreja? Ora, os metodistas quiseram expulsá-los, e expulsaram mesmo, mas vocês tiveram de encarar isso. É uma coisa que tiveram que fazer. Então, veja, há um preço nos dias de Lutero para assumir a mensagem, seguir a mensagem de Lutero. Há um preço, houve um preço para a mensagem seguir, aceitar a mensagem de Wesley. Os pentecostais, havia um preço para servir a Deus. Eram discriminados e todo nome feio tinha um endereço. Eu ouvi de alguém que o pátio dele era o lugar em que a vizinhança jogava a vaca morta, o cabrito morto. Aí para você, porque era um cristão genuíno. Mas será que não há um preço para nós da mensagem? Vamos terminar pensando sobre isso. Será que não há um preço? O assunto, quando apareceu sobre o batismo no nome de Jesus Cristo, e viram que era verdade, vocês têm que encarar isso ou fazer alguma coisa a respeito. Você tem uma responsabilidade, todos têm. E você tem que encarar estas coisas. Muito bem. E quando você, então, vê neste dia agora, quando a palavra de Deus fez estas promessas de coisas que vemos acontecendo agora, então temos a responsabilidade de encará-la ou de nos afastar dela. Você simplesmente não pode ficar neutro. Você tem que fazer alguma coisa com respeito a ela. Alguma atitude tem que ser tomada. Você não pode entrar por aquela porta e sair a mesma pessoa quando entrou. Ou você está mais adiante, ou mais próximo de Deus, todas as vezes que você entra, ou você vai lá fora. Quer dizer, quando viemos à igreja, ouvimos a palavra, você não pode sair a mesma pessoa. Isso vai lhe pôr mais com Deus, em responsabilidades com Deus, ou lhe afasta. Mas neutro você não pode ficar. Não sai. Então, irmãos, a mensagem, a palavra está aí. A mensagem, Deus tem nos enviado essa palavra viva, restaurado isso. Agora, é necessário, é o que eu estou dizendo à igreja, nesta manhã. Vamos assumir com mais sinceridade nossas responsabilidades como cristãos e cristãs. Assuma com sinceridade, com responsabilidade. E não se fuja, não se desvie destas verdades. Não faça isso. Assuma. Você tem a verdade, você tem a palavra, você sabe que este é o caminho. Então feche todas as demais portas e janelas e olhe unicamente para Jesus Cristo. Não importa o que o mundo diga de você, te julgue. Não importa se lá no seu trabalho você vai ser discriminado.
viva a verdadeira vida cristã. Ande limpamente, viva uma vida pura, santa, sincera, correta. Cuide da sua vida em todos os aspectos. Seja um genuíno esposo, esposa, filhos, pais. Seja um genuíno cristão, fiel a Deus. Este é o tempo de assumir, é tempo a mais responsabilidades. Então vamos apertar mais os cintos. Aperte mais os cintos. A coisa precisa de polimento. Dê polimento na sua vida cristã. Faça ela brilhar mais. Fiquemos de pé. Preciosíssimo Deus e eterno Pai, há responsabilidades que pesam sobre os ombros de todos nós. E o Senhor nunca permite ela ir além das nossas forças, de nossas capacidades. E se for, o Senhor nos dá graça para que a gente sempre esteja à frente delas. Tenha mais forças ainda. Ó Deus, neste momento, Senhor, quando o mundo se desaba, corre para o seu final, o mundo religioso, as águas se vão para aquelas cataratas do inferno. Permita que cada um, Senhor, que conhece essa verdade, tenha aceitado o Senhor, possa remar rio acima, não abaixo. Possa ir contra a correnteza das modas, as correntezas modernas, que hoje faz o pecado fluir de um modo tão florido, bonito. Ajuda nossas meninas, nossos garotos, nossos irmãos, irmãs. Ajude cada família a ter uma posição sincera diante de Ti, uma posição de responsabilidade, uma responsabilidade cristã, para que o vizinho veja Cristo nele, Cristo nela. Ó Deus, que cada um aqui possa assumir essa responsabilidade de ser um sal, de ser a luz do mundo, de dar o bom testemunho de Cristo. Abençoa, Senhor, a todos. Venha conscientizar a cada um, despertar para isto. E que cada um lance, Senhor, sua mão e diga: isso é meu. Senhor, me ajude, me firme, me faça ir para frente, Senhor. Me faça crescer nas coisas do Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que com o coração dividido não se vai a lugar nenhum. E o Senhor diz: oxalá se fora frio ou quente. E nós não queremos ser frio, e muito menos morno, Senhor, o intermediário. Nós queremos ser quentes, ó Deus, fiéis, genuínos, cristãos e cristãs. Ainda mais que estamos vivendo à margem do arrebatamento. Ó Deus, queremos estar prontos para que quando aquele momento chegar, que nada não venha nos prender. Não deixe com que os negócios, trabalhos, outras coisas prendam ninguém. Amizades erradas ou o que quer que seja, mas que cada um ande com a sua mala pronto para viajar, não uma viagem natural, mas uma viagem sem retorno. Ó Deus, há essa dimensão de pecado e demônios. Senhor, cada um ande preparado. Seja esta a preocupação, ó Deus, que possa realmente pesar nos ombros de cada irmão, de cada irmã. Nós queremos lhe agradecer, ó Deus, e pedir que o Senhor nos ajude a tomar uma posição mais profunda e real contigo. Não que não tenhamos tomado, mas queremos ir mais profundamente, mais perto de Deus, para que Cristo se amadureça em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.